Nos dois primeiros vídeos de espectroscopia UV-Vis, foram discutidas algumas interações entre luz e matéria e também a absorção de radiação por espécies moleculares. Agora, o que acontece quando ao invés de trabalhar com espécies contendo ligações químicas, se trabalha com átomos livres? O primeiro ponto que deve ser compreendido é que a técnica de absorção atômica nada mais é que uma espectrofotometria, mas que trabalha com átomos livres. Quando se tem átomos livres, os únicos níveis energéticos possíveis são os orbitais atômicos do elemento. Não há absorção por qualquer outro processo. Como exemplo, observando-se o diagrama de níveis energéticos para átomos de sódio, vê-se que o número de transições possíveis é bastante limitado e que para cada uma há uma energia associada, como as duas transições que ocorrem de orbital 3s para 3p, com diferenças no spin eletrônico e que requerem radiações próximas a 589 nanômetros, e algumas outras. O mesmo ocorre para outros elementos, porém, além de diferenças nos orbitais ocupados e vazios, há diferenças na carga nuclear e, portanto, na atração sobre os elétrons, o que, como esperado, resulta em comprimentos de onda característicos para cada elemento e transição. Nesta figura, é possível visualizar a faixa de comprimentos de onda correspondente ao espectro UV-Vis com a sobreposição de algumas das linhas de absorção de alguns elementos. Esse é um ponto de altíssima importância para o entendimento da absorção atômica, pois, das estreitas linhas de absorção, pode-se concluir que, sem dúvidas, esta é a maior vantagem dos métodos espectroscópicos elementares. Ou seja, enquanto na espectrofotometria de absorção molecular, a medida de duas espécies já poderia causar interferência por sobreposição de espectros, na absorção atômica, como as linhas de absorção são extremamente estreitas e característica de cada elemento, é possível identificar uma espécie pela presença de absorção em um dado comprimento de onda, assim como saber sua concentração pela quantidade de luz absorvida. Em absorção atômica, assim como em espectrofotômetro convencional, a medida realizada é de absorbância e todas as discussões já apresentadas sobre a lei de Beer são aqui aproximadamente válidas. No aparelho, além de uma fonte de radiação e detector de luz, há também um monocromador, responsável por isolar a linha de interesse de qualquer outra radiação presente. A absorção de radiação na forma de linhas traz, no entanto, algumas dificuldades. A primeira diz respeito à fonte de radiação. Até há no mercado equipamentos com fonte de espectro contínuo. Porém, há de se considerar que apenas linhas serão absorvidas durante a medida e a maior parte da radiação não. Nesse sentido, para que não haja interferências e desvios da lei de Beer, é necessário um equipamento especial, com fonte de alta potência e monocromador que separe com altíssima resolução a radiação contínua. Devido a essas necessidades e ao custo mais elevado de equipamentos de fonte contínua, nos equipamentos convencionais, no lugar de uma fonte contínua, utiliza-se uma fonte de linhas. Na fonte mais utilizada, a lâmpada de catodo oco, monta-se um eletrodo na forma de um copo contendo o material a ser determinado. Ou seja, se há interesse em determinar cobre, o material no interior do catodo será o metal cobre. Os demais principais componentes são o contraeletrodo e um tubo de vidro selado contendo gás argônio ou neônio. Então, no momento de funcionamento, uma corrente elétrica promove ionização do gás, sendo que os íons formados no processo são acelerados em direção ao catodo. Ao colidir com o material presente no catodo, parte dos átomos podem ser ejetados do material, sendo, em seguida, convertidos a átomos livres excitados. Por fim, quando esses átomos excitados retornam ao estado fundamental, liberam como fótons a energia absorvida. Ou seja, como o material que compõe o catodo é o mesmo que se deseja determinar, a radiação produzida possui exatamente o comprimento de onda e largura de banda necessários para a determinação em curso. O inconveniente, porém, é que não é possível a construção de lâmpadas com mistura de todos os elementos, sendo que para muitas aplicações há de se adquirir um conjunto de lâmpadas.
Também não são realizadas determinações simultâneas. No máximo, são possíveis determinações sequenciais de algo como 10 a 20 espécies, desde que utilizado equipamento com múltiplas lâmpadas e troca automática do comprimento de onda. Apesar desses possíveis inconvenientes, a técnica é de fácil operação, muito robusta, as determinações são reprodutíveis e muito rápidas, sendo que poucos segundos são requeridos para cada medida. Um outro detalhe importante a ser considerado é que, obviamente, as amostras não são compostas por elementos livres. Assim, há necessidade de um sistema capaz de atomizar as espécies contidas nas amostras. Há no mercado alguns tipos de atomizadores. O mais utilizado e único que será discutido nesta primeira aula, o atomizador por chama, consiste em um queimador onde uma chama de acetileno com ar comprimido ou óxido nitroso é formada. Ou seja, na região da chama os átomos são formados, sendo que esta compreende também o caminho óptico onde as medidas são realizadas. Conectado ao queimador, há um sistema de nebulização composto por um tubo para aspiração da amostra, dispositivos para ajuste de vazão e formação de uma névoa, entradas para os gases da chama, uma câmara de mistura com algumas aletas, além de um reservatório com tubo para descarte do excesso de líquido. Então, os gases adentram o nebulizador e promovem a aspiração da amostra através do tubo polimérico. Ao ser aspirado, o líquido é convertido a um spray com gotículas de tamanhos diversos. A maior parcela do líquido aspirado é descartado através da saída abaixo do misturador. Já as gotículas menores seguem arrastadas como a névoa até chegar ao queimador. Na chama, o calor fornecido irá vaporizar o solvente que envolve as espécies, fundir o sólido formado, vaporizá-lo e então promover a atomização. Após a atomização, os elementos podem participar de reações paralelas e também continuar recebendo calor, o que pode resultar em átomos excitados ou mesmo íons e íons excitados. Como visto, são diversas as etapas, sendo que são possíveis interferentes, parâmetros que possam influenciar qualquer uma destas. Como exemplo, pode citar a medida de soluções com viscosidade e ou tensão superficial diferentes, como o uso de padrões em água para a medida de uma amostra em álcool. Nesta condição, a velocidade de aspiração das soluções e formação do spray poderá ser diferente. Portanto, a quantidade de amostra que chegará à chama poderá não ser igual quando comparada aos padrões. Fatores como estes, denominados de interferências físicas, podem causar erros na medida e um método de calibração alternativo, como de adição de padrão, padrão interno ou compatibilização de matriz, pode ser necessário. Outros fatores, como a presença de espécies que possam reagir com analito, dificultando sua volatilização ou mesmo dissociação, são também possíveis interferentes. Este é um efeito da matriz da amostra sobre o analito, ou interferência química, sendo que o exemplo mais conhecido é o do efeito do fosfato sobre a determinação de cálcio, situação em que a formação de um composto refratário dificulta volatilização e atomização e pode introduzir erros na medida. Para este exemplo, a adição de espécies que se liguem ao fosfato, como lantânio ou estrôncio, ou ao cálcio, como complexante EDTA, pode resolver o problema. Interferências espectrais por sobreposição de linhas, pouco comuns em amostras, são aqui resolvidas pela escolha de outro comprimento de onda para a medida. Já interferências espectrais por emissão de radiação da chama ou absorção de radiação por espécies moleculares formadas são comuns, sendo que para estes casos a possível interferência é corrigida por artifícios instrumentais já presentes nos equipamentos. Nesta tabela periódica modificada, é possível visualizar os elementos que podem, de um modo geral, ser medidos pela técnica de absorção atômica. Apesar de ser possível a aplicação para todas essas espécies, alguns elementos requerem condições especiais de medida. E mesmo para os demais, caso se deseje atingir limites de detecção mais baixos, haverá necessidade de otimização dos parâmetros experimentais para cada elemento. Como exemplos, elementos com tendência a formar óxidos refratários são melhor detectados em uma chama com características redutora, e que é conseguida com o ajuste dos gases para uma condição de excesso de acetileno. Já para elementos voláteis e que formem óxidos antes de atomizar,
uma chama oxidante, conseguida com excesso de oxigênio frente a acetileno, é a mais adequada. Na chama, é possível ainda o aumento de sua temperatura pela troca do ar comprimido por óxido nitroso. Neste caso, o aumento pode ser prejudicial para compostos de fácil ionização, mas benéfico para a detectabilidade de espécies refratárias. Além destes, outros ajustes possíveis são a largura da fenda por onde passa a radiação e a altura de medida na chama, ou altura de observação. Há diferenças não só na temperatura ao longo da chama, mas também na composição do meio em cada ponto, sendo que alguns elementos apresentam maior detectabilidade na base da chama e outros na parte superior ou mesmo no centro. Por fim, os ajustes necessários ou mesmo interferências até podem parecer muitos. Porém, é preciso citar que esses já são muito bem conhecidos e que os equipamentos ou manuais já fornecem as informações necessárias para trabalhar com cada elemento. Na verdade, quando essa técnica é utilizada, o ponto que mais requer tempo é relacionado com a composição da amostra e seu preparo, sendo que mesmo neste assunto, tratamentos de amostra que praticamente causem sua completa decomposição podem ser utilizados. E enfim, espero que você tenha gostado desta aula e que se inscreva no canal. Sugestões, dúvidas e críticas construtivas são bem-vindas. Por favor, deixem seus comentários.